bicicleta. Acertou a bicicleta. Agora vai. Foi impressionante tudo que aconteceu nesta noite, com certeza vai ficar marcado pro resto da minha vida, né? E eu já vinha tentando fazer isso alguns jogos, né? Tá até brincando com o Veiga ali no vestiário, já tento desde a época do Atlético, mas né, a gente sabe que muitas das vezes as coisas não acontecem e a gente acaba, né, parando de fazer, né? E comecei a fazer de novo, né? Algo muito pessoal meu mesmo, né? E eu já vinha tentando fazer e na hora que eu fazia, a torcida já começava a gritar, né? Então, aquilo ali me incentivou mais a fazer. É uma alegria muito grande porque o golo dele é o exemplo daquilo que todos fazem diariamente. Isso é a palavra de honra minha, que digo aos nossos torcedores, que é esses que me interessam. Tá aí, ó, a gente tá vendo os números, acima só Deus, rapaz, olha só, o Rony agora tem 18 gols na Libertadores, né, 10 assistências é o segundo, participação em gols, ele é o primeiro do time do Palmeiras, gols vencedores, 5, e jogos em que ele marcou 2 ou mais gols também, 5, e aí só para deixar claro, os gols vencedores são os gols que garantiram a vantagem mínima nas vitórias. E esse acima de Deus, né, é porque ele passa o Zico, passa o Pelé, que tem 16 cada um, agora ele com 18 é o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores. Mais uma noite de goleada. Ô Facincani, essa bicicleta aí agradou o professor, hein? Tanto é que a reação dele, né, Dani? Boa tarde pra você, pro Pedro, pro Rafa, pro Capita, que também é outro especialista em bikes. Já estava contando aqui, 2 na Turquia, 1 no Corinthians, ou seja, Rony, aí, já tem um cara pra você desafiar aqui, e também é um fã de esporte. A cara do Abel é engraçadíssima, né? Porque ele bota a mão na cabeça, como quem dizendo, criaram um monstro, né? Mais ou menos como o Guardiola, lógico, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, né? Quando o Lewandowski entra e faz esse vídeo aí, só para te interromper, dizer que esse vídeo é do Chita Verde. Eu imaginei. O Chita Verde fez esse vídeo. É editor-chefe, mas virou cinegrafista ontem. O cara vai pro estádio ficar filmando o jogo com o celular, Foi torcer, deixa ele. Não, tem mais de torcer. Tô falando, ele é daqueles que fica o jogo inteiro filmando assim. O Pedro tem raiva de quem faz selfie na arquibancada. Ele teve o feeling da informação. Assim como você, é diferente, né? E aí é o seguinte, então essa reação do Abel, botar a mão na cabeça, me lembrou muito aquela do Guardiola, quando o Lewandowski entra, faz 5 gols ali. É verdade. Logo em 15 minutos, ele fala, meu Deus, o que é isso? Tá lógico, brincadeiras à parte, mas pegaram aí, né? O Rony lembrou o Lewandowski. Vai dar corte, hein? Não. Pode falar, sem medo. A reação do Abel lembrou aquela lá que ficou viralizada até hoje. Mas assim, eu acho que isso mostra a confiança do próprio Rony, o ambiente do Palmeiras, o momento que o time vive, claro, com os pés no chão, com situações que daqui para frente a gente vai analisar com um pouco de mais calma, o que vai ser essa reta final, confrontos pesados. O Abel tem usado cada vez mais esse time principal, ele cada vez mais dá conta de que ele só conta com um nicho de jogadores, não tem muita amplitude para outras oportunidades. Então isso, ele tem o ônus e tem o bônus. Tem o ônus de você ter um time mais cansado, uma perna mais pesada, e tem o bônus de você cada vez mais estimular essa competitividade, deixar o time mais entrosado e, obviamente, ganhar muito mais força, né, para que essa equipe se alinhe ainda mais para os momentos decisivos. Mas é um Palmeiras que na Libertadores sobra bastante, vai pegar um adversário agora duríssimo, de 50-50 de novo, é um clássico brasileiro, Palmeiras Atlético, 2 equipes muito fortes. O Atlético tem as suas desvantagens, como tem as suas vantagens, assim como o Palmeiras, mas o fato que é inegável, né, tanto Palmeiras como Galo, a gente vai falar de Corinthians, de Flamengo depois, mas assim, os 4 para mim estão no mesmo balaio de favoritismo para título de Libertadores. Corinthians também? Também. Rapaz. Olha, daqui a pouco a gente vai ouvir aqui, o Abel fala sobre isso, é perguntado sobre a declaração do Turco, né, depois do jogo contra o Galo, dizendo que para ele o Galo é favorito em qualquer jogo, em casa principalmente. Mas, e daqui a pouco tem Flamengo também, o 7-1 vai pintar aqui, a apresentação do Cebolinha marcada para as 2 horas ao vivo. Flamengo, já a gente entra nesse Flamengo assunto. É aquele time torto, lento e sem profundidade. Não lembro isso agora, não, senão ele vai ficar azedinho de novo, igual ele estava ontem. Não, tô falando isso que dá pra eu gente vi. contestar com muita tranquilidade. Dá pra gente analisar com muita tranquilidade. Calma, daqui a pouco a gente vai entrar nesse Flamengo. A gente vai entrar nesse Flamengo já. Mas agora o assunto é Palmeiras. E aí, diante de todo esse crescimento do Rony, dos gols importantes que ele faz, a gente sempre fala aqui que o grande destaque é o Abel e o time que ele consegue montar, né, Prates? Mas eu vou fazer aqui uma pergunta.
Se tiver que escolher um jogador para ser a cara desse Palmeiras, o Rony já está à frente do Dudu? Boa pergunta. Boa tarde, Dani. Boa tarde, companheiros, fãs de esportes. Sorridente é Talvez pelo momento não é nenhum absurdo falar isso, né? Ou afirmar isso daí. Em relação assim ao símbolo do time, que até agora não encontrou adversários na Libertadores, talvez o Gomes esteja um pouco à frente, né? Se é que dá pra gente colocar assim um mais importante que o outro. Como é um time muito coletivo, tão bem treinado, tão organizado, não tem uma figura que é mais importante. Depende do momento. Nos jogos contra o Cerro Porteño, o Rony foi o melhor. Ele foi o melhor em Assunção. Ontem ele entra aos 32 do primeiro tempo e muda completamente o panorama da partida. E chama a atenção que o Palmeiras fez um 5-0, dando a impressão que não forçou tanto. Né? Porque assim, o Palmeiras fez 5-0 muito naturalmente no Cerro. Claro que o Cerro é uma equipe que é muito mais frágil que o Palmeiras, que tem problemas. Quando ontem tentou jogar, deu o campo que o Palmeiras queria para contra-atacar. E o Palmeiras com espaço é um time letal para jogar. Né? Então, assim, o Veiga foi bem quando esteve em campo. O Rony, quando entra, muda a cara da partida. O Wesley e o Dudu também aproveitaram bem o espaço que eles tinham para jogar. Mas o Rony, nesse momento, é um símbolo do time, sem dúvida alguma. De novo, joga uma grande Libertadores, como 9, como 7, como 11. O Palmeiras contratou 2 centroavantes que, nesse momento, vão brigar para ganhar um espaço no time. Nesse momento, não tem como tirar o Rony. O time está muito adaptado a ele está muito adaptado ao time. Os jogadores sabem como ele se comporta, como ele se movimenta, o que ele faz quando o time tem a bola, quando não tem a bola. O Rony, nesse momento, é titular indiscutível, absoluto. Acho que o próprio Abel Ferreira sabe muito bem disso também. Não tem como tirar, nem como não colocar, né, capitão? Ele tenta ontem, o Abel dá um fôlego ali, uma descansada, porque a vaga é garantida, atrás de marcas importantes, 33 gols agora tem esse Palmeiras. Aí quero te ouvir sobre o Rony e quero te ouvir também sobre a sequência, porque acho que agora, não que o Palmeiras não tenha feito bonito, não tenha feito o que precisava, mostrou um futebol convincente, independentemente dos adversários, mas agora muda um pouco o patamar da disputa. Sim, Dani. Bom, boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais uma vitória imponente do Palmeiras, né? Um time que coletivamente é muito forte. Com relação ao Rony, é um jogador que... O Abel fala muito isso, né? Quando o coletivo funciona, como o Palmeiras funciona muito bem, as questões individuais vão aparecer. E o Rony vive um grande momento, né? Então ele mudou um pouquinho de função, está muito mais presente dentro da área, tem confiança para fazer os gols, sejam os gols mais importantes que dão a vitória, como gols em jogos um pouco mais tranquilos. Mas o Palmeiras vale ressaltar muito a questão coletiva, Dani. A gente falou um pouco sobre isso ontem, né? Se você fosse colocar um cara que tem a cara do Palmeiras, para mim é o Gustavo Gomes, né? Pelo número de jogos, por ser o capitão do time, pelos gols, por fazer a sua função muito bem no sistema defensivo e agora aparecer também em muitos jogos fazendo gols à frente. Então é um time que se fortalece a cada jogo. Eu acho que é importante a gente falar, que o Abel deu uma declaração falando sobre isso, né? Quando o Palmeiras vence jogos de goleada, parece que o adversário não tem valor. Isso eu acho que não passa na cabeça de ninguém. Todo mundo entende a força do Palmeiras, né? Sim. Então, a potência que esse time tem dentro de campo. Quando enfrenta adversários um pouco mais fracos, que é o que acontece na maioria das vezes, quando você tem um elenco poderoso como o do Palmeiras, esse time tem que funcionar. Tem que fazer prevalecer essa questão, né, técnica que é maior do que o seu adversário, e isso o Palmeiras faz muito bem. Então tem muito mérito. Tem muito mérito a primeira fase do Palmeiras, que se classificou na primeira posição. Tem muito mérito essas vitórias que conseguiram também contra o Cerro Porteño, porque era lógico que a gente esperava a vitória, mas você imaginar, tem um resultado positivo, será que o time vai fraquejar um pouco? Será que vai ter um pouco de desconcentração? E a gente não vê isso nos times que o Abel monta. E tem muito valor essa vitória também. E parabéns ao Rony, porque é um golaço, né? Eu tive, o Facinca falou, eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado. Eu tive o privilégio de fazer alguns gols de bicicleta, né? Então isso a gente carrega de moleque, sabe? Esse movimento não é qualquer jogador que tem essa facilidade. O Rony buscou muito esse gol também. Então, assim, ele ser o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, ele ter ultrapassado em números, não em competência, em qualidade, a nomes gigantescos do futebol, ter feito esse gol também, esse belíssimo gol ontem, é um jogador que é muito importante para o Palmeiras, com certeza. Então, detalhe, Dani, desculpe interrompê-la, porque o seguinte, o Palmeiras, e em cima do que o Fábio falou, que goleia adversários que a gente fala que são mais fracos, outros times, quando enfrentam os adversários, não ganham. Claro. O Deportivo Táchira está aí. Palmeiras atropelou o Táchira em 2 jogos. O Táchira eliminou o Santos na Sula ontem. O Emelec é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente compara com outros times que enfrentam os mesmos times que o Palmeiras enfrenta, esses outros times não ganham com facilidade que o Palmeiras ganha, não. Você tem um mérito com obrigatoriedade.
né? Porque a obrigatoriedade de um time mais forte, quando a gente vê na Europa, por exemplo, grandes goleadas dos maiores, mas também pegam a baba do boi, mas também não sei o quê, mas também aquilo. Gente, a gente tem que analisar que, primeiro, lógico que o time mais forte, como respeito a um rival mais fraco, tem que passar por cima. Sim. E, ao mesmo tempo, ele tem o mérito de ser muito forte e de jogar numa rotação muito mais alta que os outros. E sem desconcentrar, né? Porque a gente vê muito isso, assim, quando o time é superior, ele faz um 2-0, ele desconcentra, ele perde o ímpeto. E o Palmeiras não tem isso. Mas, Pedro, só pra gente aproveitar, fica à vontade, obviamente, para falar dessa questão, mas só pra gente aproveitar as tentativas, né? O Rony se esforçou, treinou, perdeu alguns gols. E na hora que ele faz ontem, o Abel bota a mão no rosto, que é muito engraçada. E por isso que eu comparo hoje com o Dudu, porque o Dudu, durante muito tempo, ele foi a cara desse Palmeiras. Não nessa era Abel, mas ele foi a cara desse Palmeiras. E nesse grupo hoje é difícil você fazer essa afirmação, né? Mas acho que o Rony vem ganhando um espaço diferente. O Dudu, ele teve aquele ato dele, né? Ele ficou fora justamente quando chega um Abel, o Palmeiras ganha uma Libertadores, ganha uma Copa do Brasil, então ele acaba que não tem exatamente como ser o rosto daquele início de era Abel, de ciclo ali. Depois, eu concordo quando o Capita fala, que o Gustavo Gomes talvez seja uma cara, uma liderança, o cara que está sempre em campo. Só que eu acho que o Palmeiras na Libertadores é sinônimo de Rony. Sim. Então, acho que isso aí pode ser considerado. Não acho que tenha só uma cara e eu consigo entender o tamanho do Rony, especificamente quando a gente começa a falar de Libertadores e de gols. O Prat lembra muito bem, era 30 e poucos minutos ali, né? O Rony muda a rotação do jogo ontem. O Palmeiras era até a entrada do Rony. Palmeiras que cadenciavam, Palmeiras que administravam, Palmeiras que não necessariamente acelerava para fazer 1, 2, 3, 4, 5, como fez no segundo tempo. E entra o Rony, que o Rony não quer saber se o jogo está decidido, se tem jogo do Brasileiro no final de semana, qual é a proposta inicial. Ele sabe que ele entrou no lugar do Navarro e que ele sentiu que se ele acelerasse, a coisa poderia ficar boa. Aí acelera e faz 1-0, aí vira o primeiro tempo. E aí quando você vira o primeiro tempo com 4-0 no agregado, sabendo de tudo que envolve a temporada, qual o caminho natural? Eu vou aqui administrar, empurrar ali o segundo jogo, o Cerro vai tentar, aí o Cerro pega e se lança. O Cerro sobe a sua marcação com 4-0 e aí, bola no Everton e a bola começa a ser quebrada. O que o Palmeiras faz muito bem. Quando a bola começa a ser quebrada, até comentava isso ontem, o Palmeiras faz 2-0. Uma certa facilidade no movimento. Acho que ali vira a chave. Ali fala, opa, se a gente acelerar, pode ser igual foi na primeira fase, pode ser igual foi naquele confronto contra o Atlético Goianiense. E aí o Palmeiras faz 4 gols em 10, 11 minutos. Muito para mim, por movimentação de Rony, por velocidade de Rony, por buscar um jogo, por incendiar o companheiro que está do lado. Às vezes você não precisa falar, né, Capita? Mas o cara que está do seu lado, que está correndo, que está querendo, não tem como você ficar parado. Independente do jogo estar resolvido, do confronto estar resolvido, e tem muito mérito. E só sobre a bicicleta, o Abel fala um negócio muito interessante, né? O Abel coloca a mão na cabeça ali na hora e ele é questionado na coletiva e ele fala: eu quero que essa bicicleta também, ele fala algo assim, não exatamente com essas palavras, seja o rosto de um Palmeiras, que tenta, às vezes debocham, e treina, e tenta de novo, e não descansa enquanto faz. Sim. Ele tira isso para ele. Então, talvez dá mais um pouco da tal da cara, se o Rony é ou não a cara do Palmeiras. Eu acho que na Libertadores o Rony acaba virando um sinônimo de Palmeiras. E é muito interessante porque ele briga por isso. Ele chega questionado, ele chega como um jogador limitado, ele chega como, o Rony é um velocista, ele demora a fazer gol. Há um questionamento, o Rony sabe fazer gol, não sabe. E eu repito o que eu falei aqui ontem. O gol de ontem tinha ali uma tarja ali, né? A bike rústica, para mim, é uma bike muito da refinada. Muito. É um cara que entra na área, entende o espaço, ele faz aquele gato, atrasa passado, o zagueiro fica, ele tá vendo a bola vir, ele pega com uma felicidade no outro lado do goleiro ali. Tem muita coisa refinada César discorda, hein, na hashtag F90BR. Ele tá falando que isso não é bicicleta, gente. Não? É voleio? Isso é questionável mesmo. Sempre dá muita discussão. Não é bicicleta, mas sempre dá muita. O corpo, a puxeta. Deixa eu ver se eu consigo ver o time do nosso Jonathan? Jonathan, manda pra gente aí. Qual o seu time? Não tem. O avatar dele não diz. Certamente o amigo que tá questionando se é bicicleta, se não é que tá tirando o peso do Rony. Acho difícil ele ser palmeirense, hein? Sim. Acho difícil. O palmeirense não quer saber se é bicicleta. Mas o Rafael Prat falou que ele tira o zagueiro, ele dá um passinho para trás e ele fica livre. Bicicleta é que às vezes tem algum que é voleio, que é puxeta, enfim, é muito de cada um, né? Sempre dá discussão, mas é bicicleta, claro que Pergunta pro Capita, o Capita entende. É bicicleta, é verdade. Dá para considerar assim. Carimba. Bianchi, porque às vezes você fala que a bicicleta, o jogador está totalmente de costas pro gol, né? Exato.
Mas a não Pinarello, é a um italiana. vôlei. Olha o movimento, olha o isso aí, gestual. não. É coisa refinada, tem nada de E rústico. outra, se a bicicleta não é, foi um golaço. Foi impressionante. A Bianchi Speed, a Pinarello. Exatamente. A bicicleta italiana, a entendi, Pinarello. Na próxima dia ele vai entrar aqui de capacete para ir pedalar. Ô, Facincani, me fala um negócio aqui, me responde você. Para você, por uma questão, né, de conhecimento, ali, de proximidade, no coração do torcedor do Palmeiras, dá para dividir esse espaço? Dá para... Entendi. Dudu e Rony? Dá. Aliás, eu acho que o torcedor tem que começar a olhar o Rony com muito mais carinho. O Rony é um cara que ele chegou muito afobado. Ele queria logo de cara ser esse jogador decisivo, que fazia gol e tal, se perdia, tomava decisões extremamente equivocadas. Eu mesmo fui um cara que cobrava demais. Mas não estava na barca. Não estava, não. Cobrava demais o Rony em relação a pensar um pouco mais o jogo, em vez de acelerar tanto. E quando ele passa a encaixar essa rotação e o próprio Abel, ele se torna um jogador inteligentíssimo. Hoje eu falo, Palmeiras em relação a centroavante, quando vocês perguntaram pra mim, Palmeiras vai do centroavante? Não, olha, o Rony tá aí pra isso. Isso antes do Mundial, assumiu lembra aquele desespero? Espaço, né? Então, assim, o torcedor do Palmeiras tem que colocar que na era Abel, o Rony é mais importante que o Dudu, na era Abel. Até pela função, até por um bicampeonato de Libertadores, o Dudu chegou depois. Mais participação. Mais participação. E isso não diminui o futebol do Dudu, a inteligência do Dudu, o tamanho dele no clube, mas em termos para o... Nada, não. Tamanho? Não, o Dudu é mais baixinho, né? A estatura de cada um, claro. Sim, claro, ele é um pouquinho mais alto. Mas informação. E o torcedor precisa entender que daqui a alguns anos, com esses números, com essa participação, o Rony vai ser um dos ídolos do Palmeiras. E já tem de ser tratado assim. Lembro até quando, a camisa 10 pro Rony, como é que pode entregar a camisa 10 pro Rony? Hoje ele honra a camisa 10 Rony vai embora hoje, é ídolo? Tem que ser ídolo. Aí. Interessante, é isso. Olha, o Jovenildo, o Jonathan não mandou o time dele, mas o Jovenildo tá aqui revoltado. Como é que é? Vamos falar só de Palmeiras mesmo? Calma, Jovenildo. Calma, jovem. Daqui a pouco tem 7-1, daqui a pouco tem a apresentação do Cebolinha aqui. Cheio de 7-1 nessa mesa, acho que você não vai nesse falar. Palmeiras aí, porque afinal de contas, quem passar do outro lado da chave, que é o lado do Flamengo, é o possível finalista. Tem que passar pelo Galo. Tudo bem, tem muito brasileiro aí. É pra respirar? Você vai querer ver a final esse ano, Calma. né? Essa parte assim, e agora vai jogar a final, calma, que tem muito jogo pra acontecer. Tá, mas é um Palmeiras sólido, vai. Vou colocar na tela pra você falar até agora é o melhor time da Libertadores. Palmeiras. Joga aí pro Pati falar. Final, ou não, de jeito nenhum. Mas é uma possibilidade. Todo mundo tem possibilidade. Eu falei que é uma possibilidade. Aí a gente olha, Prates, essa fome de desempenho, né? Esse Palmeiras que, desde a estreia do Abel, vem crescendo em Libertadores. A gente está vendo ali os rankings de jogos, de aproveitamento, de gols, de goleadas. É um destaque, é um Palmeiras sólido. Não é um absurdo a gente dizer hoje que o campeão da América tem um degrauzinho à frente dos outros para chegar à final? É um absurdo? Não, não é não. Está à frente. É aquela história, Dani. Claro que a gente tem que levar em consideração que as quartas de final serão em agosto. 4 semanas em qualquer situação é uma eternidade. No Brasil, então, nossa, 4 semanas pode sair um, chegar outro, cai um, volta outro. Isso pode mudar. Mas nesse momento, ninguém jogou melhor que o Palmeiras na Libertadores. A gente vai, obviamente, pesar os adversários, pesar que os cenários que o Palmeiras encontrou, às vezes, alguns outros não encontraram. Mas no primeiro turno do Brasileiro, o time lidera e merece liderar. O melhor time do Brasileiro até agora. E até agora, na Libertadores, até a fase oitavas de final, ninguém jogou melhor que o Palmeiras. Isso não garante classificação, isso não garante que o Atlético não tem todas as condições de passar, o Atlético tende a evoluir nas 4 semanas, o Palmeiras pode ter oscilação em 4 semanas, claro que pode. A gente comentava até ontem aqui que o Palmeiras, olha, contra a Bahia Atlético Paranaense em 6 pontos, ganhou 1 no Brasileiro. Isso pode acontecer com todo mundo, mas o time não dá a brecha que vai ter uma queda tão vertiginosa, uma queda tão assustadora. O Palmeiras é até agora quem mais chamou atenção, porque é quem mais jogou, quem melhor jogou na Libertadores. Vocês viram essa tela? Vocês lembram o que eu falei ontem? E olha que eu estive em loco e presenciei os 2 momentos. Quando o saudosista, e com razão, torcedor do Palmeiras, ele lembra da era Parmalat, do time mágico, time que passava por cima de todo mundo, time que enchia todo mundo de gol. Ele fez isso em 96 no Campeonato Paulista com 100 gols, aquele time de 102 gols, o time bicampeão brasileiro. Mas aquele time, ele parou em âmbito nacional.
Não teve uma evolução. E ele foi e teve a incompetência de não ter essa evolução também em vários aspectos, em campo, fora de campo. Esse time faz o que aquele time da Parmalat fez e ganhando mais. Então, quando eu brinco que essa era do Palmeiras, Crefisa, 2015 para cá, mas principalmente esse momento do Abel, ele conseguiu e está conseguindo em números superar o que tinha de mais mágico naquele Palmeiras, não é exagero. Não é exagero. Por isso que eu falo que esse time tem que ser respeitado. Ele pode, individualmente, em relação aos jogadores, ter alguns que são diferentes e menos técnicos do que Rivaldo, Djalma, enfim, de tantos craques que o Palmeiras teve. Mas no coletivo como time, é um grande como time, clube, como administração, esse momento do Palmeiras, trabalho e treinador, que é melhor em vários aspectos, bom debate, o Palmeiras dessa era Abel é melhor sim que os Palmeiras Parmalat 93, 94 e 96 e até 99, que ganhou a Libertadores, teve a melhor chance do Palmeiras ganhar o Campeonato Mundial e parou no Manchester United, com outros fatores que não valem aqui a gente enumerar, mas o que eu quero deixar bem claro, sim, o torcedor tem que passar a olhar também o presente como um presente muito valoroso e, de fato, se não individualmente pelos atletas que eram mais estrelados, mas pelo conjunto da obra, esse Palmeiras já superou as eras Parmalat. Olha, o Wagner Caroli, que está sempre com a gente. Essa vai dar corte. Essa vai dar corte. Forte. O Wagner Caroli está colocando assim, esse lance do Rony é tão bicicleta que se acelerar vira moto. Vamos ouvir o Abel falando de favoritismo para a gente continuar esse debate aqui proposto pelo Facincânico. Roda o Abel aí, por favor. Olha, eu não costumo comentar, não tenho por hábito comentar declarações de treinadores adversários. Nós vamos procurar fazer o nosso trabalho que sempre fazemos. É 24 horas... Amanhã descansar, recuperar, pensar no próximo jogo, que é o mais importante, jogo a jogo, e continuar o nosso caminho, sabendo que é um grande adversário, com um grande treinador, porventura a equipa que mais investe, né? Que mais gasta, com um grande elenco, grandes jogadores, mas nós sabemos que quem vem para esta profissão, e é isso que eu digo aos meus jogadores, preocupem-se só em ser melhores todos os dias. Preocupem-se só em ser a vossa melhor versão. E quando nós damos tudo aquilo que temos, cada um de nós dá tudo aquilo que tem, eu aceito o resultado, seja ele qual for. Mas como te disse, como disse anteriormente, seja onde for, seja contra quem for, nós jogamos para ganhar agora. Isso aí. O capitão, foi polido. Ele foi polido. Sim. Diz que não quer falar e aí solta ali e jogamos para ganhar. Dani, é um jogo gigantesco, né? E o Abel, é lógico que ele entende que a gente está falando aqui, que o Palmeiras é muito forte coletivamente, que o Palmeiras é, sim, talvez hoje o maior favorito à conquista, porque já é um time, é o último campeão e é um time que parece que está ainda mais forte, ainda mais consistente, criando ainda mais casca, mas enfrenta um adversário que tem muita qualidade, né, Dani? Então, assim, quando o Turco, a gente falou um pouco sobre o Turco também, né, que ele fala, a leitura que eu tive da declaração dele é o quê? Em casa, a gente tem que se olhar como favorito. E eu acho que ele pode pensar dessa forma, porque o Atlético no Mineirão, ele tem um peso gigantesco. Esse ano abre no Mineirão, né? A volta não abre no Mineirão. Depois é lógico que um bom resultado no Mineirão é que vai levar a aumentar muito as chances do Atlético de sonhar com uma vaga. Mas é um time de muito respeito. A gente olha para o Atlético contra o Emelec, por exemplo, com certeza o Atlético vai olhar de uma outra forma. Porque a concentração é muito maior, existe uma rivalidade nacional, existe um desejo de vingança, entre aspas, né? Porque o Palmeiras venceu no campo, mas do Atlético ter perdido a chance de final também da Libertadores do ano passado contra o próprio Palmeiras. Então, eu acho que o Abel foi muito bem, assim, e ele mantém essa linha, né? Ele aperta nos momentos que é necessário, ele impõe ali a força e o respeito que o Palmeiras deve ter, mas ele também entende a força do adversário, ele tira um pouco esse peso do jogador, essa responsabilidade de ser o favorito máximo do confronto, que também, na minha opinião, também não é, porque o Atlético é um time muito forte. Chegou jogadores no Atlético, como o Rafa falou, tem um tempo para que o Atlético adapte esses jogadores, corrija algumas coisas que são necessárias dentro desse confronto também. Mas o trabalho que o Abel vem realizando, a gente já falou isso aqui várias vezes, é gigantesco, tem muito valor. E, assim, para terminar, Dani, é muito bacana, quando o seu comandante fala, o olho do Rony brilha.
Ah, sim. Mas assim, o cara acredita. Então o Abel fala uma coisa e o Rony tá aqui, ó. Se você colocar todos os jogadores do Palmeiras perfilados atrás do Abel e deixar o Abel falando, você vai ver o mesmo movimento. Você vai ver ele falando e os jogadores concordando. Então, assim, quando você cria esse ambiente de que o comandante, tudo que o comandante fala tem que ser absorvido porque é o melhor para eles, aí a gente imagina dentro de campo o que pode acontecer. Ele tá certo de tirar essa coisa do favoritismo, né? Tirar o peso, mas pelo menos nesse momento, claro que o Galo ainda tem as peças que estão chegando, a adaptação disso, mas são jogadores que vão poder estar em campo a partir do dia 18 e esse jogo é na semana do dia 2. Então são 15 dias de treinamento. Eu vejo um duelo mais desequilibrado do que o de 2001, Pedro. Ai, Dani, bom exercício. 2021. Bom exercício. De 2001 também. De 2001 também. 2001 também. Eram outros Esse é mais jogadores, desequilibrado. No ano passado, o Atlético era o time da temporada no Brasil. Sim. E o Palmeiras, em tese, você não via o Palmeiras de agora. Era um Palmeiras que oscilava antes da semifinal. Nesse momento, o Palmeiras é o time, para mim, da temporada no Brasil. O Atlético não é o Atlético 2021. O Atlético tem problemas defensivos. O Atlético tem problemas de desfalques, como todos os times. O Atlético tem problemas, para mim, ainda de encaixes ofensivos. O Atlético que joga contra o Emelec é um Atlético que não consegue resolver o jogo. E não é só por uma boa proposta do Emelec. É bom bater na tecla. Sim. Tinha uma boa proposta defensiva do Emelec. Mas é um Atlético que não tem um repertório que já teve em outro momento. Então, acho que por tudo que o Palmeiras está conseguindo atingir, é claro que tem uma temporada aí até as quartas de final, né? Um mês aqui é quase uma temporada, então tem muita coisa a mudar. 3 tropeços do Palmeiras, um Atlético encaixando com reforço, uma sequência, um jogo no Mineirão que a torcida abraça o Palmeiras. Tudo isso pode acontecer e acaba que nossa imagem aqui, depois recortada, acaba nos traindo. Mas hoje eu vejo um desnível. Hoje eu vejo um desnível porque o Atlético... Não só pelo fato do Palmeiras ser o time da temporada. O Atlético está longe de viver sua melhor fase. Sim. O Atlético não conseguiu ainda passar perto da sua melhor fase nesse ano. Não é que ele teve uma melhor fase e caiu. O Atlético ainda não conseguiu. Melhores que sejam os reforços, a gente não sabe como eles vão encaixar. Tem uma notícia de agora, inclusive, eu estava dando uma olhada aqui, que tem uma nova resolução da FIFA desses dias, que os reforços que vêm da Ucrânia, por exemplo, quando o Pedrinho só pode ser inscrito em agosto. Então, por mais que ele treine, que ele esteja liberado para um jogo ali de 2, 3 ou 4, talvez no dia 3... ele não vai ter um ritmo de jogo, ele não vai ter um encaixe à vera no gramado, com torcida, com o jogo em si. Então, assim, é uma série de situações que a gente não sabe. O mesmo talvez pode acabar acontecendo para o Yuri Alberto no Corinthians, haver essa resolução. Então, assim, esse Atlético ainda não flertou com a sua melhor versão desse ano. Não foi assim no Cruzeiro, não foi assim no Cruzeiro, desculpa, vitória sobre o Cruzeiro no Mineiro, não foi assim no início do Brasileiro, não foi assim na fase de grupo da Libertadores, não foi assim contra o Emelec. Então a gente está aqui projetando um equilíbrio pelo elenco que tem, pelo que a gente acha que pode acontecer, não pelo que a gente já viu. E o favoritismo do Palmeiras é pelo que a gente já viu. Uma questão. Então acho que tem um degrauzinho acima aí sim para o Palmeiras. Qual é o termômetro que a semana que vem pode ser para esse Atlético Mineiro? Eu acho que total, muito grande. Os dois. Muito grande. Você diz Copa do Brasil? Para Palmeiras, mas principalmente mais nesse para mim duelo. pro Atlético. Mais para mim pro Atlético. O Palmeiras, a gente fala, o Abel tá seguro. O risco Abel não existe, nem existirá. Não, acabou. isso é outra Risco Abel de quê? Não. Risco de gerar uma crise, demissão. Não, que é isso? Gente, pelo amor de Deus. Isso, a chave virar para uma determinação. Exato. E o Atlético, gente, Se o Atlético perder para o Flamengo, dá ruim ali. O Turco é tão seguro, é isso que eu tô falando. Ninguém tá projetando demitir um cara, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tô dizendo, ele já esteve há 3 semanas por uma bola. Sim. Você Ou duvida seja, que uma queda um cara que há 3 semanas esteve por uma bola, ele não pode estar seguro agora. Também acho. E não sou eu que estou falando. É a diretoria do Atlético que o colocou nessa pressão. Não fui eu, não foi o Pedro, a Dani, o Rafa, o Capita. E nem o torcedor que não tem esse poder. Ele pode até cobrar que o cara não queira ficar. Nem o Sormani, tá? E nem o Sormani. Fazer aniversário. Foi a diretoria do Atlético. Em 3 semanas muda tão radicalmente o cenário de que agora não corre risco. Então, assim, o Atlético, além de tudo, ele tem um cenário de que, dependendo do que for esse jogo contra o Flamengo, dependendo de uma sequência do Campeonato Brasileiro... Jogou muito bem, hein? O Atlético contra o Flamengo, os 2-0. Jogou muito bem. E um Atlético que se imagina que se enfrentar o Palmeiras de hoje... perder a vaga pesa tanto, porque ainda tem a vantagem. Exatamente. Então, assim, o que pode acontecer a partir da próxima semana? Ratificando? Aí pode estourar e se segurar tranquilamente. Mas e se perder?
A gente sabe a rivalidade de Atlético e Flamengo. A gente sabe a buzina e a cobrança que tem o torcedor em relação ao time. O torcedor saiu do Mineirão insatisfeito. Saiu assim, aliviado. Classificamos. Mas não era dessa forma. Contra o Tolima, contra o Emelec. Exatamente. O torcedor do Galo está com pulga atrás da orelha. E com razão. Porque ele sabe, torcedor do Galo, que o time é muito bom no elenco, que o time no papel é excelente, é favorito a tudo que disputa, mas está jogando 50% da sua força. Olha, a gente me deu meu gancho aqui, falou de Tolima, a gente vai embora para esse Tolima, mas a gente vai de bicicleta. A gente vai de bicicleta porque o fã de esporte não perde tempo. Coloca na tela aí pra gente fechar. O Pablo tá sempre com a gente. Um beijo pro Pablo. E ele fez ali o Rony, ó. A bicicleta do homem. Rapidinho, Facincante, só você pra dividir ficha. Hoje, eu sei que falta muito, é uma temporada, como diz o Pedro, mas hoje, dividir ficha de Palmeiras e Atlético. Pelo que o Palmeiras tem jogado na Libertadores e como ele tem encarado a competição, 6-4. É isso. Por que eu já sabia que ele ia fazer isso? Mas que isso vantagem também, mínima. Não, mas é uma vantagem mínima, né? Porque é um duelo que, gente, é imprevisível. Tolima, o Atlético Mineiro perdeu em casa para este Tolima. O Flamengo não. Ontem